E um relatório da área técnica do Departamento Técnico do Tribunal de Contas da União identificou possíveis irregularidades nos gastos do governo federal com o programa Cozinha Solidária, voltado a distribuir marmitas para pessoas em situação de rua. Os problemas apontados em uma auditoria prévia vão desde a falta de comprovação na entrega de comida até compras de alimentos sem apresentação de nota fiscal, além de possível conflito de interesses no repasse desses recursos. O relatório sugere que a Corte determine a suspensão dos repasses do Ministério do Desenvolvimento Social para a ONG responsável por esse programa, que essa entidade não faça pagamentos com as verbas já recebidas. Segundo uma reportagem do jornal O Globo, essa entidade que recebe as verbas públicas é comandada por um ex-assessor de um partido aliado ao Planalto. Você, Nelson Kobayashi, Tribunal de Contas da União, dizendo que as ONGs não comprovaram as entregas das marmitas. Essas quentinhas, inclusive, ajudariam na alimentação de moradores em situação de rua. Enfim, há vários elementos que indicam que esse procedimento tem alguma coisa de errado aí, né, Koba? Em um primeiro passo a gente já tem aí indício de corrupção, né? Essa é uma questão. Porque é que alguém recebe dinheiro para prestar um serviço ou entregar um produto e não há prova de que tenha feito isso. Então, isso pode também ter ali um viés de corrupção, isso merece ser investigado. Então, o primeiro passo é se abrir um inquérito. Segundo, se comprovando, se comprovando não ter sido prestado o serviço ou entregue o produto, isso tem que ser devolvido. Esse valor tem que ser devolvido ao dinheiro público, ao erário, e é um valor altíssimo, na casa dos milhões, né? Então, são fatos graves, Caniato. São fatos graves porque alguém deixou de comer, que era para comer, nesse caso. Porque as marmitas eram justamente para pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação de necessidade, que precisavam desse alimento. Então, você vê que é uma cadeia de problemas aqui, né? Desde a fome da pessoa que continuou existindo, mesmo diante de um pagamento do dinheiro público para que houvesse ali o fornecimento de uma marmita, desde o indício de alguém que está usando do dinheiro público para mais corrupção, e nós estamos falando de milhões novamente. Qual é o acesso dessas ONGs com o poder público? Será que teve ali uma concorrência para se escolher a ONG a receber esse valor? Ou será que foi indicação de alguém? Será que alguém que apadrinhou essas ONGs? Quem é essa pessoa? Qual é o interesse dessa pessoa? Isso tudo tem que ser objeto dessa investigação, que lá no fim pode gerar não só a ordem de devolução do dinheiro, né, para a administração pública, mas até mesmo na responsabilização criminal dessas pessoas, tanto dos responsáveis pela ONG, quanto por aqueles que tenham intermediado isso com ciência de que isso não seria entregue a essa população. Programas Pingos nos Is, recebendo também as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio da rede Jovem Pan News. A notícia em destaque: irregularidades nos gastos do programa do governo federal chamado Cozinha Solidária. Inclusive, relatório do Tribunal de Contas da União indica que essas organizações, essas ONGs, não conseguiram comprovar a entrega das marmitas. Você, Cristiano Beraldo, é preciso avançar com essas investigações, mas há muitos indícios de que as quentinhas, as marmitas, não foram entregues àqueles que mais precisam, né? Os moradores de rua, Beraldo. Neto, primeiro é preciso que as pessoas, parte da população brasileira, que acredita que ONG é uma instituição de bonzinhos. Isso é uma ilusão, porque há um número enorme de organizações não governamentais no Brasil que atuam visando lucro e, muitas vezes, operando de forma fraudulenta alguma atividade que recebe dinheiro governamental para poder reter e repassar dinheiro que vem do governo. Então, este caso é uma acusação seríssima, sobretudo porque nós estamos vendo essas acusações e silêncio de todos que, quando vão falar da fome, enchem a boca, participam de fóruns internacionais dizendo: precisamos acabar com a fome, o Brasil vai liderar o processo para acabar com a fome mundial, porque no Brasil fizemos isso e aquilo para acabar com a fome. A fome dos outros é um assunto político.
utilizado com uma frequência enorme. Mas na hora de tratar o dinheiro público para dar de comer àqueles que precisam, colocam instituições intermediárias que agora não conseguem comprovar o uso de milhões de reais do nosso dinheiro. A investigação precisa ser rápida e rigorosa para entender o que de fato essas ONGs estão fazendo. E se ficar comprovado o desvio do dinheiro público, que tomem cadeia para valer, porque senão é mais um mau exemplo que continuará vigorando para essa operação do dinheiro público brasileiro. Pois é, inclusive se há desconfiança de que há irregularidades nesse procedimento, Dávila, deveriam ter suspendido os repasses de forma imediata, né? Não é possível que ainda acabem destinando dinheiro com uma série de irregularidades ou indícios de irregularidade. É verdade, Canhato, mas infelizmente falta transparência, falta critério para mensurar se essas ONGs vêm fazendo um bom trabalho ou não. Se nós tivéssemos critérios claros de mensuração de resultado na ponta desse tipo de serviço prestado, se nós tivéssemos transparência no processo, não só no processo de licitação, mas também no processo de fornecimento de alimentos, tudo isso ajudaria muito a separar o joio do trigo. Isto é, essas ONGs feitas para bandidagem, para corrupção e ONGs sérias, ONGs que vêm fazendo sim um trabalho louvável no terceiro setor e ajudando muito, inclusive, a combater a corrupção no setor privado, no setor público. Nós vemos muitas ONGs, por exemplo, na saúde pública, que vem fazendo um bom trabalho, mas é óbvio, o que falta hoje é critério. Então, de novo, nós temos licitações fraudulentas, nós temos favoritismo político de políticos querendo que se escolha uma determinada ONG porque ali é uma forma de repassar recursos ou requentar dinheiro público e não tem nada a ver em servir melhor o cidadão. Eu sempre digo, o Brasil gasta demais dinheiro público em programas fraudulentos, em corrupção e incapacidade de mensurar o real impacto desses programas públicos. Se nós tivéssemos critérios rigorosos, eu vou dar um exemplo aqui. Você já viu algum programa público deixar de receber dinheiro uma vez ele é criado? Você já viu algum tipo de critério dizendo assim, esse programa não está funcionando, vamos fechar, mas esse aqui que o Kobayashi está tocando está indo muito bem, nós vamos dobrar a verba. Não existe esse tipo de critério, e que é um critério óbvio que deveria existir para separar o joio do trigo. Então, a ausência de critério, a ausência de transparência e a ausência de forma de mensuração como esse serviço está impactando a vida da pessoa na ponta faz com que esse terceiro setor vire algo nebuloso e propício à proliferação da corrupção. Sem dúvida, e os programas deveriam ter prazo, né, Dávila? Deveriam ter meta, né? Você tem que atingir a meta e deveria, inclusive, comemorar quando você encerra aquele programa social. Seria, na verdade, algo muito interessante, né? Você performar tão bem que você acaba encerrando o programa social porque você conseguiu atingir a meta e beneficiar aquelas pessoas. As pessoas não precisam mais daquele recurso. Parabéns, todos trabalham, têm os seus negócios. Será que um dia a gente vai passar por isso? Mas, Koba, esse ponto destacado, a crítica feita pelo Beraldo, mas também a ponderação do Dávila em relação às ONGs, né, o terceiro setor. Há ONGs seríssimas, né, que prestam serviços muito importantes, que na verdade até complementam algo que o Estado não consegue fazer, né? Há entidades que atuam no combate ao câncer, por exemplo, que é preciso a gente reconhecer um trabalho seríssimo que algumas entidades que trabalham na área da saúde realizam, principalmente aqui em São Paulo. Eu conheço várias que trabalham muito bem e ajudam muitas pessoas. Mas tem muito bandido que se utiliza de ONGs, né? Institutos criam OCIPs com o objetivo de tomar dinheiro público, né, Koba? É preciso a gente olhar também para essa situação, né? Bandidos que se utilizam de entidades sociais para aplicarem golpes, né? Tomar dinheiro da população, vender alguma coisa que está sendo feita na floresta amazônica e o cara nunca pisou no Amazonas. É preciso olhar também para essa situação.
E, infelizmente, Caniato, essas pessoas que têm más intenções aí, os criminosos, acabam prejudicando muitas outras pessoas sérias, voluntárias, que estão trabalhando com caridade, estão trabalhando com ajuda social. Você citou aí algumas dessas, né, que ajudam familiares com câncer, pessoas que têm familiares com câncer, outras tantas aí na área da saúde, na área social, na recuperação, casas de recuperação de pessoas drogadas, enfim, dependentes químicas, tantas ONGs sérias, mas infelizmente as pessoas más intencionadas, elas têm até mais acesso ao dinheiro público. Se a gente pega, por exemplo, a recente decisão do ministro Flávio Dino a respeito das ONGs que estavam recebendo emendas parlamentares, das 10 que mais recebem, ou seja, estamos falando de muito dinheiro público, apenas 3 conseguiram comprovar a lisura, a transparência necessária para ter acesso ao dinheiro público. Ou seja, 70% das 10 que mais recebem não tem ali o caminho do dinheiro. Não estou falando que sejam ONGs criminosas, não, mas estou falando que são ONGs que não têm, segundo decisão do STF, a transparência necessária, o que gera dúvida. Isso é ruim. O benefício da dúvida existe. A presunção é de boa-fé, de inocências, tudo bem. Mas muitos criminosos certamente também não deixam o rastro do dinheiro. Também não são transparentes. Não interessa aos criminosos publicidade no caminho do dinheiro que é destinado a uma ONG. Estas, por exemplo, que são citadas pelo Tribunal de Contas da União, certamente não deixam o rastro do dinheiro, assim como não deixaram o rastro do serviço, da marmita que deveria ter sido entregue. Então, infelizmente, a parcela de criminosos que se valem de um CNPJ, de uma entidade que deveria prestar um serviço social de relevância e ter ajuda do poder público para isso, acabam contaminando muitas outras ONGs sérias que prestam um bom serviço, relevante, de caridade, bonito, social e principalmente que passam mais necessidades justamente porque são as ONGs que menos conseguem acessar o dinheiro público. Pois é, essa é uma avaliação e uma análise que nós estamos fazendo do cenário relacionado às ONGs, né, o terceiro setor no Brasil. Só que a reportagem, inclusive publicada pelo jornal o Globo, indica que essa entidade que foi investigada, que acabou sendo usada como exemplo na reportagem, recebe verbas públicas e é comandada por um ex-assessor de um partido aliado ao Planalto. Isso talvez não diga nada a respeito dessa pessoa, né, Beraldo? Mas não cheira bem, né? Não é transparente. Fica aparecendo aquelas indicações, né? Fica tranquilo, eu vou te arrumar um cargo lá, sabe essas coisas? Claro que a gente precisa aguardar o avanço das investigações, mas tem um aparente conflito de interesses aqui, né, Beraldo? Sem dúvida, Caniato. E as pessoas de bem, elas sabem como é difícil ter acesso a dinheiro público para ser utilizado com um bom propósito. Então, uma empresa, por exemplo, que vai recorrer ao BNDES, ela tem que preencher inúmeros requisitos ali, apresentar documentos e fica ali numa expectativa danada. Se ela não tem o caminho das pedras, se ela não é amiga do poder, ela fica ali no limbo até conseguir um dinheiro numa taxa de juros que a permita fazer investimentos que beneficiarão o país. Da mesma forma, se você é um produtor cultural que vai apresentar um projeto para captação de dinheiro incentivado, a chance de você conseguir a aprovação do seu projeto, se você não for amigo da patota, é muito pequena. E a gente vê isso se repetir em todos os aspectos do poder público, em todas as instâncias. E aí, de repente, uma ONG ou algumas ONGs recebem dinheiro público para matar a fome de quem está ali no desespero de não ter o que comer, e essas ONGs não são solicitadas, exigidas delas que apresentem comprovações óbvias e naturais de que elas estão aplicando adequadamente o dinheiro público. Isso é que chama atenção, Caniato. Por que é tão fácil para alguns e tão difícil para outros? Como é que pode uma organização não governamental que não apresentou ao longo da sua trajetória
documentos que garantissem a transparência, a lisura do uso do dinheiro público, como é que elas continuam recebendo dinheiro público? Então, Candiato, a própria atitude já deveria ser suficiente para que elas fossem riscadas do caderninho e outra tivesse a oportunidade, até porque não faltam, como você disse, Candiato, não faltam ONGs sérias no Brasil que podem executar este trabalho de forma profissional, transparente, eficiente. Mas por que essas são excluídas dessa operação e aí entram outras que não estão no mesmo nível de profissionalismo? São as perguntas, né, feitas tão recorrentemente no Brasil, mas que a gente nunca encontra uma resposta clara, objetiva e direta. Pois é, várias pessoas enviando mensagens aqui, agradecer muito Ronaldo Brito, Dilson dos Santos, Tom Carlos, Auricélio, Rita Duarte, Cícero Brito, Adriana Drica, obrigado, viu? Vocês muito gentis, todos os dias aqui ligados no programa Os Pingos nos Is.